Paz do Senhor a todos meus irmãos e minhas irmãs. Estamos mais uma live, né? É sexta-feira, já no finalzinho da semana, né? Um pouco cansada, mas nós estamos aqui para a honra e a glória do nosso Deus. E hoje nós vamos cuidar da nossa mente, né? Com o tema hormônio emocional, né? Eixo do útero. Então é super importante, né, esse tema, e nós vamos aprender um pouco mais do nosso corpo, né, como nosso corpo reage a muitas coisas, né? E hoje nós teremos a nossa terapeuta trazendo, né, mais um pãozinho quentinho para nós, em nome de Jesus. Vou terminando de compartilhar e daqui a pouco a gente já vai compartilhar. Quem for entrando, irmãos, então já vai também nos ajudando. Já vai mandando muito coração para chamar mais pessoas, né? Colocando aí o arroba, chamando pessoas. Já vai compartilhando. Talvez aí do seu lado tem uma pessoa também que precisa ouvir essa live, né? Aprender mais, porque os dias, como diz a Bíblia, os dias são maus, né? E as doenças psicossomáticas, doenças emocional têm nos afetado grandemente e afetado também a nossa mente. Vou estar orando, né, para que Deus ele possa tomar direção de tudo, né, e está nos abençoando, e está nos direcionando, e está fazendo conforme a vontade dele. Soberano e eterno Deus, Papai amado, querido, Pai, nessa noite, agradecer pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, pedir ao Senhor que fique conosco, meu Senhor, em nome de Jesus, que faça nessa noite, meu Senhor, conforme a tua vontade. Pai, vai usando, meu Pai, a terapeuta, meu Pai, irmã Lerilene, meu Pai, dá graça, meu Pai, dá sabedoria a ela, meu Pai, cuida do lar dela. Pai, enquanto ela está aqui, meu Pai, nos ajudando, que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre a vida dela, meu Pai. Realiza, meu Senhor, o desejo do coração da tua filha, porque o Senhor sabe, meu Senhor, do que ela precisa. Vai tirando também, meu Pai, todas as preocupações, porque sabemos, meu Pai, que ela cuida de pessoas, mas também precisa, meu Senhor, ser cuidada, meu Pai. E sabemos que muitos só procuram para pedir ajuda e poucos para oferecer ajuda, meu Pai. Dá um abraço de paz nessa noite, meu Pai. Dá um abraço nela, meu Pai. Em nome de Jesus. Vai tocando na mente, vai blindando o coração. Meu Pai, toda investida, meu Pai, do inimigo sobre a vida dela, que caia por terra, meu Pai. Que os teus planos possam se cumprir. Que as tuas promessas, meu Senhor, possam se cumprir na vida dela. Porque ela tem sido fiel, porque ela tem ajudado o teu povo, meu Senhor. Meu Pai, eu não sei como está o emocional dela, mas eu quero pedir nessa noite, cuida, meu Senhor, também do emocional dela, meu Senhor. Continua usando nessa terra. Vai soprando, meu Pai. Vai alargando as tendas. Vai soprando o nome dela, meu Senhor. Que possa ser, meu Pai, esse trabalho que ela faz grandioso. Leva ela para muitos lugares, meu Pai. Usa ela poderosamente, meu Senhor. É isso que eu te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E agora Deus me fez lembrar, né? Quem cuida, olha, quem cuida também precisa ser cuidado, né? E ela que fala tanto que ajuda a gente, as pessoas nos procuram, né? Somente para que nós possamos ajudar, assim, eu sei que também é a vida dela, né? E muitas vezes não pergunta como está, se precisa de algo, né? E ai, eu tô com crise, eu tô com ansiedade, tô com isso, né? E chega e já pede socorro, e ela tem socorrido o teu povo, ela tem socorrido teus filhos, né? Mas que Deus ele possa fazer na vida dela uma obra completa, né? O Senhor conhece o sonho dela, então, Pai, abre as portas, portas que estão fechadas, que o inimigo fechou, travou, e diz que não vai acontecer. Até muitas vezes usa pessoas para dizer que não vai acontecer. Mas o Senhor é o Deus que tudo pode. O Senhor é um Deus que ainda realiza sonho. O Senhor é um Deus que ainda realiza milagre. E eu creio, meu Pai, que grandes coisas o Senhor vai fazer na vida dela. Em nome de Jesus.
Eu creio, eu recebo como posso. Louvado seja Deus. Gente, sejam bem-vindos a mais uma live Cuidando da Saúde, que acontece em todas as sextas-feiras, às 22 horas, tá? Você que sempre nos assiste, compartilhe, gente. Compartilhe essas lives, porque essas lives são lives de grande aprendizado, né? A gente aprende coisas que a gente nem mesmo conhecia. E hoje vai ser mais uma, porque hoje nós vamos falar de algo que eu creio que a maioria, se não todos, não sabiam disso. Sentiam, mas não tinham uma ideia da influência do emocional com o útero feminino. Útero feminino não, o útero, né? Porque só tem útero. Então, gente, nós vamos falar disso hoje. Porque eu me lembrei que eu tenho pacientes que têm problemas uterinos causados pelo emocional adoecido. Então, nós vamos falar hoje, o nosso tema da live de hoje, que eu preparei, é o seguinte: a relação entre saúde emocional e o útero, tá? A relação entre saúde emocional e útero. Ou seja, se a gente for assistir às lives, desde a primeira live até o dia de hoje, e fazer um resumo, o nosso emocional, a relação dele com todos os órgãos do nosso corpo, né? Mas como a grande maioria aqui é de mulheres e homens, se entrarem hoje, vão entender melhor também suas esposas, né? Vai ser de grande valia o que nós vamos estudar hoje, tá certo, gente? Vamos lá. Qual é a relação entre o emocional e o útero? Toda. Por quê? Porque a saúde da mulher tem sido objeto de crescente interesse científico. É por incrível que pareça, tá? A ciência tem se interessado muito em estudar a saúde da mulher. Já começou lá com Freud, né? Quando Freud, ele é um neurologista muito bom, e ele começou a observar alguns problemas emocionais nas mulheres. Ele deu logo de início o nome de histeria, que ele achava, na concepção dele, no início lá da psicanálise, ele achava que tinha a ver com o útero feminino, tá? Ele achava que, por causa do útero, a mulher apresentava alguns distúrbios. Então, desde então, né, agora ainda mais, há um interesse muito crescente da ciência com a saúde da mulher, né? O desenvolvimento das neurociências e da psiconeuroimunologia. Olha. Psiconeuroimunologia. Tem a imunidade também. A imunidade também tem a ver, tem uma relação também com o colo uterino, tá? E traz também algum tipo de enfermidade também para o útero, tá? Permitiu compreender que mente e corpo atuam de forma integrada. Óbvio, mais uma vez eu digo, gente, o nosso cérebro está dentro da nossa caixa craniana, então faz parte do nosso corpo. Só que a gente esquece, a gente não lembra que aqui também é um órgão que precisa ser tratado. Fazemos exames de mama periodicamente, exames de útero periodicamente, né? Porque, e principalmente quando a gente vai chegando para depois dos 30, e antes, se for caso de históricos de doenças, de câncer, né, na família. Então, só que a gente esquece que tem aqui também um órgão chamado cérebro. E que, de alguma forma, ele está integrado, né? Faz parte, tá? Se for preciso, toda a live eu vou dizer isso. Porque, gente, ele existe, ele está aqui, tá? E ele funciona, tá? Então, vamos lá. Ele influencia mutuamente, tá? A nossa mente e o nosso corpo estão integrados e eles influenciam mutuamente um e o outro.
Dentro desse contexto, diversas pesquisas têm investigado como fatores emocionais podem contribuir para alterações no funcionamento do sistema reprodutor feminino. Sabia que muitas vezes infertilidade, tá? São fatores emocionais. Por quê? Porque há uma alteração no funcionamento hormonal da mulher, né? E muitas vezes causa infertilidade. E a mulher faz inúmeros exames, não dá nada lá. E depois vão se descobrir que é de cunho emocional, tá? Então, vamos lá. Especialmente em condições como... Eu tenho paciente que tem, gente, endometriose. E hoje o número de mulheres jovens, tá? Meninas solteiras, jovens com endometriose, infertilidade, dor pélvica crônica e alterações menstruais é o que mais a gente vê, principalmente quando a mulher é jovem, que não era para acontecer certas coisas, e a menina nova ainda não tem filho, nada, ela sente dor crônica na pelvis e alterações menstruais. Aí vai lá, chega, é um problema hormonal, não é. Vamos ver se tem algum cisto, não é. Vamos ver se tem algum problema no ovário, não é. É emocional. Olha só como influencia. Vamos lá. Embora não exista a comprovação científica de que as emoções causem diretamente doenças uterinas, há evidências consistentes de que o sofrimento emocional pode influenciar mecanismos fisiológicos relacionados ao aparecimento ou agravamento de sintomas ginecológicos. Vamos lá. Eu tenho uma paciente que ela tem endometriose. E ela trabalha call center, de atendente, nesse povo que atende. E aí, gente, eu percebo que os dias que ela mais tem problemas emocionais, tem estresse, quando o estresse dela está alto, quanto mais ela está ansiosa, mais dor ela sente. Mais sintomas da endometriose ela sente. Dizem que não há comprovação científica, ok, mas eu, como terapeuta, posso afirmar, dentro daquilo que eu tenho convivido na sala terapêutica, que quanto mais a mulher está estressada, nervosa, ansiosa, mais ela vai sentir dor cólica menstrual, com mais intensidade, ela vai sentir a pelvis dela mais rígida, mais dura, mais enrijecida. Tem mulheres que a cólica menstrual chega a doer até o assoalho pélvico, até a parte anal, de tão tensa, de tão estressada que ela está. O que é que eu oriento? Toma um chá de maçã, gente, tá? Faça um chá de maçã e faça compressas de pano quente. Passa o ferro, bota o pano na parte pélvica, passa o ferro. Só que dentro disso você tem que procurar relaxar primeiro, mudar o foco, tá? Deitar de forma relaxada. Se for preciso, coloque um aromatizante relaxante de camomila, de jasmim, de alfazema. É todo um ambiente preparado. Aí você toma o seu chá de maçã, deita e começa a fazer a compressa, ou quente, água quente, ou ferro quente, aí coloca na parte pélvica, que alivia demais. Então, vamos lá. Estresse crônico e sistema reprodutivo feminino. Acabei de falar do estresse crônico. Gente, o que é um estresse crônico? É uma ansiedade generalizada. É a famosa TAG. É aquela ansiedade que cai seu cabelo, que você come a cabeça dos dedos de sangrar, que você rói a unha de não ter mais unha, não sobrar unha mais, e você começa a roer o dedo a ponto de sangrar. Pessoas que arrancam mesmo os tufos de cabelo, arranca. Então, isso aí é um estresse crônico, tá? Então, quando a mulher vive sob estresse contínuo, principalmente mulher que tem filho, trabalha fora,
mulheres que trabalham home office e tem que estar ali home office e também cuidando de casa, mulheres que também já passaram por muitos problemas lá atrás e passa dentro da sua vida conjugal, jovens e adolescentes que também passaram traumatizações sérias lá atrás também, porque ela vive no estresse contínuo, porque ela fica ruminando aquelas lembranças ou gatilhos sendo acionados continuamente devido a alguma situação ou algum ambiente em que ela esteja, tá? Então, ela vive em estresse contínuo, o organismo aumenta a produção de cortisol e adrenalina, dois venenos aqui entre aspas. Por quê? A adrenalina, ela só é um veneno quando ela é exacerbada, quando ela é fabricada com exagero, quando ela transborda. Porque nós temos que ter essa adrenalina, já falei em outra live, para nos preparar para o perigo, para nos alertar do perigo, tá? Mas quando ela entra como uma enxurrada, como um transbordo, aí ela passa a ser nociva. Então, quanto mais estressado, vamos aprender aqui como evitar que você fique muito estressado. Quando você fica muito estressado, você aumenta a produção de cortisol e adrenalina, e aí você está se envenenando. Ah, vou fazer o quê? Se eu estou estressada, faça o possível para esse estresse passar logo. Bota para fora o que tiver de colocar para fora e muda o foco, vai chupar um pirulito, uma bala, tomar um sorvete, tomar um dedinho de cafezinho. Ah, mas o café, toma um cafezinho, porque aqui o conselho é mudar o foco, entendeu? Muda o foco. Não fique alimentando esse estresse, certo? Então, vamos lá. Esse processo pode interferir no eixo hormonal do hipotálamo, hipófise, ovário, responsável pelo ciclo menstrual e pela saúde reprodutiva. Olha só, esses dois hormônios aqui, ele vai interferir, tá, no eixo hormonal do hipotálamo. Ou seja, vai trazer, através de neurotransmissores, vai trazer a informação para o seu útero, certo? E aí acontece que o seu útero vai receber essas informações, tá? Essas informações, e aí ele vai trazer sintomas para o corpo. E, gente, eu não lembro da última vez que eu tive cólica, eu não lembro nem se eu tive cólica, mas deve ser horrível. Não, eu lembro, quando eu tive minha terceira filha, que eu amamentava ela, eu sentia muita dor. Era muita cólica, mas só foi no momento da amamentação. Mas eu vejo as minhas filhas sofrendo, tá? E penso em umas meninas que são estressada 24/24. Imagine, 3 autistas, né? Então, vamos lá. E aí, o ciclo menstrual, ele sofre alterações. Por quê? Porque se há uma alteração no seu organismo, se há uma alteração nos seus hormônios, o ciclo menstrual também vai alterar. Tem gente que coloca aqueles coágulos. E quanto mais você tem coágulo, mais parece que a pessoa sente dor. Não sei dizer. Mas, não, eu sei, lembrei agora. Por que eu lembrei agora? Porque eu tomo uma medicação que eu não sinto mais. Então, quando eu descobri um mioma do tamanho do caroço de uma laranjinha, eu acho que menos. Era uma cólica, era uma dor tão grande que eu ficava no chão de 4 e aqueles coágulos bem grandes. E parecia que quanto mais eu colocava o coágulo, mais dor eu sentia. Só que hoje já tem acho que uns 6, 7 anos que eu tomo medicação, então eu não menstruo mais e nem sinto mais. E esse tipo de mioma que eu tenho, ele não cresce, ele não desenvolve, né? Mas ele causa esse sintoma. Por quê? Porque tem algo ali que trouxe alteração, tá? E essas alterações vão reagir, vão trazer sintomas. Então, vamos lá.
As pesquisas indicam que o estresse prolongado pode estar associado a o estresse prolongado, irregularidade menstrual, aumento das cólicas, alterações hormonais, redução da fertilidade, intensificação da dor crônica, o que eu acabei de falar. Então, mulheres que estão estressadas, vamos cuidar desse estresse. Vamos deixar esse estresse de lado. Vamos respirar. Pegue uma almofada, dê de soco na almofada, quando tiver com raiva. Ou bote a foto de alguém que você tiver raiva. Ou compre um saco daqueles de academia de boxe. Ou se matricule no boxe. Ou no taekwondo. Que é para você extravasar o estresse. Certo? Então, vocês que são estressadas, por favor, não se estressem mais. Faça yoga, faça meditação e principalmente terapia, né? Vamos lá. A endometriose e a saúde mental. A endometriose é uma das doenças uterinas mais estudada nessa relação, porque não se sabe a causa, né, da endometriose. Uma meta-análise publicada em 2025 demonstrou que mulheres com endometriose apresentam risco significativamente maior de desenvolver ansiedade e depressão quando comparadas à população geral. Eu digo a você que é, porque a minha paciente que tem endometriose, ela é extremamente ansiosa. Extremamente ansiosa. Ela é tão ansiosa que não tem medicação de dormir que faça o efeito desejado. Não tem. E quanto mais você está ansiosa, você pode tomar um derruba-elefante. Não adianta. Porque o segredo não está na medicação para dormir. O segredo está em você trabalhar e diminuir essa ansiedade. Em contrapartida, eu tenho outra paciente que quando ela percebe que não está conseguindo dormir porque está ansiosa, ela começa a fazer o mecanismo que a gente chama de mecanismo de segurança, que é a respiração. E essa respiração que a gente fala, que é aquela respiração que o filme novo do Avatar apresenta, que é a respiração diafragmal, que é encher a barriga de ar, tá? Então, essa respiração diafragmal, você não vai trazer o ar para o pulmão, você vai trazer para a barriga. Essa respiração, ela controla a adrenalina, controla os batimentos cardíacos, controla a pressão sanguínea, controla a pressão arterial, que todos esses sintomas juntos é a exacerbação da adrenalina, é quando ela está exagerada. Então, o que é que acontece? Aqueles batimentos que dá, você tem a sensação de que vai morrer. Começa a suar, começa a tremer. O que é que acontece? Isso aí é porque quando a adrenalina ela dá aquele pico, que é muito rápido, o pico da adrenalina, aí acontece que seus batimentos cardíacos aumentam, a sua pressão arterial aumenta, a sua pressão sanguínea aumenta. Tá certo? Então, essa respiração, ela vai controlar, ela vai normalizar. E normalizando, óbvio que a ansiedade, ela é controlada e você consegue relaxar a ponto de dormir. Ela diz a mim, doutora, aí eu faço a respiração e chega a abrir a boca de sono. Então, ela entendeu o recado. Então, entenda o recado hoje, você também, tá? Então, vamos lá. Então, o estudo encontrou um risco aproximadamente de 2,8 vezes maior para a ansiedade e 2,9 vezes maior para a depressão. Os pesquisadores observaram fatores como dor crônica, infertilidade, impactos na vida sexual. Isso aqui a gente atende muito dentro da sala terapêutica, porque, querendo ou não, afeta, sim, a parte sexual, a ansiedade, tá? Mas se você bem soubesse, tinha relação sexual com ansiedade e tudo. Por quê?
Porque a relação sexual, ela relaxa também o corpo, tá? Ela relaxa todo o corpo, a não ser que seja aquelas doideiras que estão inventando hoje, né? Que o cara bate na mulher, a mulher bate no cara, ou, sabe? Então, isso aí eu não recomendo, não. Mas aquela relação sexual bem feita, satisfatória para ambas as partes, ela relaxa muito, viu? Como o beijo também. O beijo tem o poder, o beijo dado com gosto, aquele beijo mesmo. Tem um poder muito grande de relaxamento, o beijo. Então, mulheres casadas e homens casados, vamos beijar, tá? Então, vamos lá. Dificuldades diagnósticas. Por que dificuldades diagnósticas? Porque nem todos os sintomas você vai conseguir encontrar a causa com exames, tá? Por quê? Porque são causas emocionais. Então, você não vai encontrar. Emoções e dor ginecológica. Olhe lá, gente. Vamos lá. Uma revisão sistemática mostrou que dificuldades na regulação emocional estão associadas a maior percepção de dor, mais sintomas depressivos, porque quem sente dor fica triste, fica depressivo. Quem sente dor quer se isolar, não quer falar com ninguém, quer deitar, quer sumir do mapa. Mas não, a dor, ela diminui a autoestima, né? Então, quem é que vai sentir dor e não vai estar depressivo? Principalmente quando a dor é crônica. Principalmente mulheres que todo mês sofrem nas suas menstruações. Imagine, antes de chegar ela já está sofrendo, né? Pior qualidade de vida em mulheres com endometriose. É verdade, se Gabi tiver aí, ela vai falar. Vamos lá. Por outro lado, estratégias emocionais adaptativas com aceitação, autocompaixão e manejo saudável das emoções foram associadas a menor sofrimento psicológico. Ou seja, olha o poder da terapia aí, gente. Estratégias emocionais adaptativas são essas dicas que a gente dá, tá? Para ir melhorando, como eu falei agora, tá? Tá com muita cólica, vá para um ambiente calmo, coloque um aromatizante no travesseiro ou aqueles bichinhos que soltam aquela aguinha que eu esqueci o nome. Vocês pegam, faz um chazinho de maçã, ou até de camomila bem forte, de camomila com mel, tá? E aí você vai, toma aquele chá, tá? Faz a respiração para ir diminuindo a ansiedade e coloca a compressa quente na parte pélvica. Não adianta você sentar, assistir um filme de guerra, um filme que tá matando, um filme não sei de quê, e colocar como é que fala? A compressa. Porque é todo um conjunto, é toda uma preparação, né? Não adianta você querer agir de um jeito, por exemplo, se é a ansiedade que está aumentando, dando potência àquela dor, então quem é que tem que ser ali tratado? A ansiedade. Então não adianta eu tomar remédio para cólica se eu estou ansiosa, se eu estou em ambiente de ansiedade, se eu estou em ambiente de estresse, ou se eu estou assistindo coisas que me estressam e me deixam pior, ansiosa, né? Olha, é um conjunto, tá? Então, tem que ter determinação, gente. Vamos lá. Inflamação e emoções. Sabia que tem mulheres que têm corrimento repetitivo, constante, trata, daqui a pouco, olha ela de novo, trata, olha ela de novo. Por quê? Por causa do emocional, por causa da ansiedade. Aí vive entupindo de creme vaginal, faz chá, faz banho de assento, faz ducha com chás que ensinam e nada. Por quê? Porque quando você está ansioso, quando você está estressado, há uma alteração hormonal no nosso cérebro, tá? E essa alteração hormonal, que é o cortisol, a adrenalina, que haja os neurônios, né? Que há uma alteração também. Então, eles começam a agir dentro daquilo, dando resposta para o nosso corpo. E o nosso útero é uma parte muito sensível. Nosso útero, ele é uma parte sensível. Então, tem gente que tem corrimento constante, repetitivo, não é porque tem candidíase, porque não...
porque não teve a higiene íntima certa, porque não usou a calcinha certa, porque não usou o sabão. Aconselho vocês, se lavarem a vagina, compre um sabonete de criança glicerinado, tá? Ou aquele shampoo Johnson glicerinado para lavar a vagina, porque ele tem um pH neutro e é muito saudável para a vagina, certo? E também tem que manter a higiene. Qual é a higiene, gente? Olha, já saí da parte terapêutica para a ginecológica. Vamos lá. Tem que ter... É por isso que eu digo, é um conjunto, gente. Tá? Uma coisa vai levando a outra, que vai levando a outra. Então, vamos lá. Tomou banho, procure não passar esses sabonetes normais na vagina, tá? Se não tiver o Johnson glicerinado, ou um sabonete glicerinado, vocês podem lavar só com água. Não lavar lá dentro do canal vaginal, mas lava entre os lábios e na virilha. Tomou banho, pega a primeira coisa que a gente enxuga é o corpo. Depois que a toalha está toda molhada, a gente vai enxugar a parte íntima, né? É o contrário. Primeiro a parte íntima, tá? Ah, mas eu não enxugo com toalha, eu enxugo com um papel. Que seja um papel macio, que não solte aqueles pelinhos. Porque tem papel higiênico que ele solta muito, e esses pelinhos ficam na vagina. E aí você enxuga o que? Entre as pernas, né? Bastante, vê se está bem sequinho. E entre os lábios, grandes lábios, dentro dos grandes lábios e pela parte de fora, enxuga bastante, sem esfregar, tá, gente? Porque pode rasgar ali, pode ferir. A irmã Edilene sorri. E, e ali, gente, se for possível, né, dormir sem calcinha, com um shortinho folgado. Se está dentro de casa, use um short folgado. Evite estar o dia todo com calcinha de lycra. Evite estar o dia... Se você trabalha o dia todo de calça, chega em casa, vá dormir sem calcinha, deixa a bichinha respirar um pouquinho, levar um ventinho, se refrescar um pouquinho, tá certo? Então, voltando. Inflamação e emoções. Atualmente existe um grande interesse, de novo, chamado científico pela saúde da mulher, tá? Então, a área que estão mais estudando é o sistema nervoso e o sistema imunológico. Por quê? Porque ele se comunica. Sistema nervoso central, tá? É onde as medicações psicotrópicas, elas agem. E o sistema imunológico. A imunidade também tem a ver com o corrimento, tá? A imunidade também tem a ver com o corrimento. Então, é bom sempre fazer um exame para saber como é que está a imunidade, como é que estão suas vitaminas, vitamina D, vitamina D3, cálcio, vitamina B, tá? Toda a vitamina do complexo B. Fazer um exame completo para ver como é que está. Por quê? Porque vocês mantendo as vitaminas, vocês mantendo a imunidade, fica livre de muito tipo de enfermidade, inclusive também da ansiedade, e também o seu útero agradece também, viu? Então, vamos lá. O estresse crônico pode aumentar mediadores inflamatórios no organismo e muitas doenças ginecológicas possuem componentes inflamatórios importantes. Que componentes são esses? Endometriose, adenomiose, síndrome dos ovários policísticos, olha só, gente, tá? Síndrome dos ovários, dor pélvica crônica, o olhar da psicossomática. O que é psicossomática? Tem lá uma live, tá, gente, falando. Que são os sintomas, as enfermidades que a gente tem de cunho emocional. Exames comuns não vão mostrar por quê? Porque são enfermidades de cunho emocional, tá? Vamos lá. A psicossomática moderna não se afirma que o útero guarda emoções de forma literal, claro, né? Entretanto, entende-se que experiências emocionais intensas podem repercutir no corpo através de mecanismos neuroendócrinos e imunológicos. Neuroendócrinos, tá? E imunológico. Ou seja, claro que o útero não vai guardar emoção. Até porque
não tem como comprovar, fazer um exame para mostrar onde é que estão as nossas emoções, né? A gente só sente, é um psiquismo, não vai abrir a cabeça e dizer, a emoção fica aqui ou acolá, não. Vem assim a útero, ele não guarda literalmente, tá? Mas por causa daquilo que o cérebro transmite, do momento que a pessoa está ali, tá? É que o cérebro, ele... Deixa eu ver uma linguagem bem fácil. Eu gosto de falar com linguagem facilitada. Vamos lá. O seu cérebro recebe uma mensagem, ele codifica essa mensagem. Se essa mensagem é ruim, ele vai transmitir essa mensagem. Então, se ela é ruim, o seu corpo vai sentir, tá? O seu útero também vai captar, porque está dentro, tá? Está tudo ligado, tá? Então, por causa disso, que o útero sente também as nossas emoções, ele vai sentir também. Então, vamos lá. Sentimentos de perda. Olha, menino, influencia até no adoecimento ginecológico. Sentimento de perda, estresse crônico, sobrecarga emocional. O que é sobrecarga emocional? É quando você está com uma carga além daquela que você consegue, que você suporta. Por exemplo, vamos lá. Você já tem seus problemas. Você pega problema dos outros para resolver que não é seu, né? Não é seu. Você traz para você essa sobrecarga. É uma carga que não é sua. Outra coisa, você não respeita seus limites. Como assim, meus limites? Bom, eu só posso ir até aqui, eu só vou até aqui. Eu só posso fazer até aqui, eu só vou fazer até aqui. Eu não vou ir além do que eu posso para agradar ninguém. Eu não vou fazer além do que eu posso para agradar ninguém, tá? Então, é respeitar seus limites. Cheguei do trabalho, estou cansada. Não estou afim de fazer nada, não faça. Deixa para fazer. Mas amanhã vai acumular. Pelo menos você descansou hoje. Entendeu? Ou chega, eu tenho quem eu faça, mas eu tenho dó. Eu tenho dó de pedir para fulano fazer, ciclano fazer, mas eu vou chegar cansada e vou fazer. Tem que respeitar seus limites. E quando eu falo limite físico, tá? Seus limites físicos, seus limites emocionais, saber dizer não. Se alguém está lhe ofendendo, ou deixa essa pessoa falando só, ou deixe claro, está me ofendendo, não quero falar sobre esse assunto, saia. Entendeu? Percebeu que está sendo manipulado? Olha, neste momento, eu sinto que eu estou sendo pressionada ou pressionado, não quero mais falar sobre esse assunto, saia. É se impor, é impor limites, é aprender a dizer não. É difícil dizer não para quem já tem um padrão formado, mas quando a gente começa, menino, aí é bom demais, né? Aí vira até vício. Vamos lá. A conexão entre as emoções e o corpo feminino. Gente, vocês perceberam que a mulher, ela tem uma tendência maior de sofrimento em tudo. Se é fibromialgia, a mulher ela sofre mais. A fibromialgia, a maior porcentagem de pessoas fibromialgicas é de mulher, tá? Então, na maioria das enfermidades, a maior porcentagem são de mulheres. Por que será? Por que será? Né? O menino, quando ele é pequeno, ele é ensinado a brincar de carrinho, ele é ensinado já na idade escolar, a namoradinha ali na escola, você é o pegador, você é o tal, entendeu? É ensinado a jogar bola, vai ter que sair final de semana com os amigos para jogar uma bola, tomar uma cervejinha, passear. A mulher, a primeira coisa que a mulher ganha é uma boneca. E joguinho de panela. A mulher já é ensinada a ter responsabilidade. Tá aqui. Aí o que, é que a menina faz? Meu bebezinho, vou cozinhar pro bebezinho, vou varrer a casa. Tem criança que coloca até lençol na cabeça para dizer que tem um cabelão e amarra, aí vai imitar a mãe. Entendeu? Aí, vou pro fogão, vamos fazer comidinha. Então, ela já aprende
desde pequena, a ter responsabilidade. O homem já entende que ele pode sair, ele pode jogar bola, ele pode beber uma cerveja com os amigos, ele pode sair do trabalho e ir para um high society com os amigos. A mulher não, ela já sai do trabalho, já vem no meio do caminho planejando, vai fazer a janta, vai fazer almoço para outro dia, vai botar roupa na máquina, vai varrer uma casa. Então, por que será que a mulher ela sempre está na maior porcentagem de enfermidades? E principalmente emocionais. Então, vamos lá. A conexão entre as emoções e o corpo feminino. O organismo responde às emoções por meio de complexos sistemas neuroendócrinos. Quando uma pessoa vivencia situações de estresse contínuo, ocorre uma ativação do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, aumentando a produção de cortisol e adrenalina. Olha eles aí aparecendo de novo. Esses hormônios, quando estão elevados por períodos prolongados, é como eu digo. Por exemplo, quando é que esses hormônios surgem? Você vem numa rua e você avista um pitbull. Na hora, tá? O seu cérebro reptiliano, tá? Fica aqui. Ele vai mandar uma mensagem de perigo. Então, na hora, é muito rápida a mensagem. Na hora, você vai tomar aquele impacto de forma inconsciente, mas vai, tá? Eita, o pitbull. E vai sentir medo. Isso é normal. Nós nascemos com isso. Para entender o que pode e o que não pode. Vai atravessar numa BR, sabe que não pode passar enquanto estiverem passando, né, as carretas, os caminhões, os carros. Aí, de repente, você vai se aproximando do pitbull e vê que ele está preso dentro da casa, com um portão seguro. Você respira e essa adrenalina volta para o normal, porque você saiu da zona de perigo e entendeu que ali você não estava em perigo. Quando você entende que você não está em perigo, o cérebro manda essa mensagem. E aí, a adrenalina, o cortisol, eles se normalizam. Mas, quando você não está em zona de perigo, em situação de perigo, em situação de estresse, e você continua com esses sintomas, a adrenalina lá em cima, taquicardia, sudorese, ansiedade, inquietação, aquela coisa eu preciso comer, aí apela para doce, outros apelam para cigarro, outros eu preciso comer alguma coisa. Entendeu? Come, parece que não está comendo. Então, isso aí é que está errado, é perigoso. É onde eles estão extravasando, certo? Então, aumentando a produção de cortisol e adrenalina. Então, quando eles estão elevados por períodos prolongados, eles provocam o quê? Alterações hormonais. Sempre vai ter algumas coisas repetitivas. Por quê? Porque é sobre saúde ginecológica e saúde emocional, tá? Então, vamos lá. Irregularidades menstruais, cólicas intensas, redução da fertilidade, alterações imunológicas. Quando você está estressado, meia horinha, 5 minutos, de estresse, são 7 horas de sua imunidade baixa. Aí você imagine, lá na pandemia, que foi gente... Eu vou lhe dizer uma coisa, eu não fiquei ansiosa nem estressada com a pandemia, o negócio do vírus. Meus filhos tiveram Covid confirmada, quem cuidou foi eu em casa. Meu ex-marido teve a época que eu estava casada. E ali, gente, eu cuidei deles. E eu não peguei, eu não tive Covid. Imagine. Agora, detalhes. Eles 3 trabalhavam fora. Então, o estresse do trabalho, o estresse de saber que podia pegar Covid na ida ou na volta, ou dentro do trabalho, porque eles estavam trabalhando, o estresse do medo de pegar Covid, das notícias que ouviam, baixou a imunidade e eles acabaram pegando. Já eu, cuidando deles dentro de casa, eu não estava nem aí para Covid, eu não estava nem aí, porque a Covid mata, e daí?
Então, eu não peguei. Tá entendendo? Então, 5 minutos você está estressada, ansiosa, com raiva, isso e aquilo. São 7 horas de imunidade baixa. Agora entenda, porque às vezes você toma tanta vitamina para resguardar a sua imunidade, mas daqui a pouco você pega uma gripe de alguém que espirrou lá no outro lado da esquina. Para você ver, viu? O que acontece. Então, aumentos de processos inflamatórios também, tá? Então, vamos lá. Psiconeuroimunologia e saúde uterina. Por que psiconeuro? Porque a imunologia, é como eu falei agora, quando o seu emocional vai mal, sua imunidade vai mal. Pronto, resumo. É isso aí. Então, vamos lá. É a área da ciência que investiga a interação entre sistema nervoso, sistema endócrino, que aqui também essa parte aqui da tireoide também é uma glândula que produz hormônio, tá? Quando ela está fora do padrão ou ela provoca hipertireoidismo, né? Que essa parte cresce, os olhos da pessoa também vai crescendo, vai esbugalhando. Teve uma vez que o médico perguntou se eu tinha, porque eu tenho os olhos grandes. Mas eu não tenho. Já fiz várias vezes. Não tenho. Ou então, hipotireoidismo, que é quando também o olho diminui, né? Que é hormônio abaixo do normal. Hipo. Acima do normal, hiper. Tá? Então, vamos lá. Substâncias... É a área que estuda o sistema nervoso, o sistema endócrino, sistema imunológico, e as pesquisas atuais indicam que o estresse emocional crônico pode desencadear aumento das substâncias inflamatórias, como eu disse, né? Aumento dos hormônios, né? Conhecidas como citoninas pós-inflamatórias, né? Tem gente que tem dor de garganta direto. Tem gente que tem dor de garganta, não sabe explicar o porquê que vive com a garganta inflamada. Sabia que tem gente que tem até asma e é do emocional, porque o emocional causa essa asma. Tratado emocional, acabou a asma, tá? Meus filhos tinham asma quando eram criança. Hoje, pode chover granizo, pode chover gelo, pode cheirar gato, cachorro, o que for, eles não têm mais. Corre que só, mas por quê? Porque era emocional. Então, esse fenômeno pode favorecer o agravamento de condições como endometriose, agravamento, adenomiose, síndrome dos ovários policísticos e dor pélvica. Dessa forma, o estado emocional não afeta apenas o bem-estar psicológico, mas também processos biológicos diretamente relacionados à saúde ginecológica. Então, a psicossomática, ela compreende que experiências emocionais podem repercutir no corpo por meio de mecanismos fisiológicos, né? Então, vamos cuidar aí, gente, da ansiedade, tá? Estratégia, que eu sempre trago, né? Dicas assim, de saúde. Estratégia de promoção da saúde emocional. Vamos lá, gente. A literatura aponta diversas estratégias para contribuir com o bem-estar emocional, consequentemente, para a qualidade de vida dessas mulheres. Qual? Autocuidado emocional. Que é isso? Terapia. Está em primeiro lugar aqui, viu, gente, na lista. Autocuidado emocional, reconhecimento das próprias emoções, é o que eu disse, gente. Respeitar seus limites, entender quando você está ansiosa. Por que eu estou ansiosa? O que é que eu posso fazer para diminuir ou para sair dessa ansiedade? Dar uns socos nas almofadas. Eu já tratei paciente, uma menina jovem, e ela pegou a almofada e disse, dê soco, pode dar soco aí. Ela tá dando soco na almofada para botar para fora, extravasar. Então, ter esse reconhecimento, tá? Das suas emoções e entender que você precisa de ajuda e que você também precisa se ajudar. Porque não adianta a terapeuta tratar você e você não se ajudar, entendeu? Você não se conhecer, você também não entender que você precisa mudar algumas coisas, né? Para também trazer qualidade de vida para você. Então, estabelecendo limites,
fazendo psicoterapia. Isso tudo reduz a ansiedade. Melhora o enfrentamento da dor crônica, fortalecimento da autoestima. Gente, eu já disse a uma paciente assim, quando você estiver em casa, 10 horas da noite, 11, a hora que for, vá para frente do espelho se maquiar, vá fazer cabelo, mas eu não vou sair daí. Vá, faça uma maquiagem, se olhe, tire foto. Viste um vestido bonito, sente lá na frente maquiada, vai para a porta, vá, sente lá, olha a vida dos outros lá fora. Não vai fofocar, não vai espalhar, mas olhe, fica olhando, tá entendendo? E ela começou a fazer, gente, ela tinha uma autoestima lá embaixo, mas era lá embaixo. E ela começou a fazer e foi seguindo algumas dicas e, graças a Deus, hoje eu nem atendo ela mais. Vamos lá. Redução do estresse, melhorando a regulação hormonal, Olha, gente, eu acho incrível que agora a ciência entende que a espiritualidade ela ajuda muito no emocional. Então, toda vez que eu trouxer um slide que eu pesquiso, vou separando algumas coisas e preparo esse slide para a gente. Então, a neurociência, ela já reconhece o poder da eles chamam espiritualidade. Nós chamamos de fé e conexão com Deus. Mas ainda aquelas pessoas que não têm conexão com Deus, mas acreditam em Buda, acreditam em outro tipo de Deus, só essa fé, essa conexão que ela tem entre ela e a espiritualidade já traz sintomas na parte do córtex frontal, do lobo frontal. E lá dentro acontecem atividades, então, já é comprovado. Então, a espiritualidade, você que está meio caidinho nessa área, vamos investir mais nessa área, tá? Suporte social, sentimento de pertencimento, isso tudo aqui a terapia ajuda você, ensina como fazer. Redução da sensação de isolamento, ampliação dos recursos de enfrentamento, tá? Então, embora as emoções não sejam responsáveis pelo surgimento direto, tá, das doenças ginecológicas, elas podem influenciar significativamente o funcionamento hormonal, imunológico e inflamatório do organismo. A compreensão dessa relação, compreender isso, tá, reforça a necessidade de uma abordagem integral da saúde da mulher. Ou seja, não é só porque eu vou me prevenir contra o câncer de mama, contra o câncer de útero, não. É todo um contexto. Eu preciso cuidar da minha saúde ginecológica e aí eu também preciso cuidar da minha saúde emocional, porque uma coisa está relacionada à outra, né? Estão conectados. É um só corpo, né, gente? É um só corpo. Então, reforça a necessidade de uma abordagem integral da saúde da mulher, contemplando não apenas os aspectos físicos, mas também os emocionais, sociais e subjetivos. Estão tudo relacionados. Cuidado do emocional deve ser entendido como um componente essencial, ai, se todo mundo soubesse, da promoção da saúde feminina e da melhoria da qualidade de vida. Tá, gente? Então, é isso aí. Se você sofre com cólica ou algum problema ginecológico, tá aí. Tudo se resume nisso aí. Então, vamos cuidar, vamos nos observar, vamos saber que a maioria das mulheres, elas não se conhecem. Elas não conhecem seu corpo, elas não entendem como seu corpo funciona. Então, a partir dessa live de hoje, entenda, tá? Comece a se observar, entender como você funciona e o que você precisa fazer para melhorar, para trazer qualidade de vida para você. E principalmente na área ginecológica, que a gente sofre muito. Nós que somos mulheres, né? A gente sofre muito nessa área, né? Já temos esse, vamos dizer, karma de menstruar, né, durante anos, todo mês. E além de todo mês, vários dias, e além da menstruação, ainda ter sintomas, né? Então, não pense só em eu preciso fazer um exame ginecológico por causa do histórico de câncer, ou porque eu quero prevenir o câncer,
Ou não, vocês precisam por quê? Porque se você sente, alguma coisa errada tem. E vamos ver o que é que tem de errado. Emocional. Vamos buscar trabalhar o emocional para também essa parte também, né? Trazer um alívio para a gente, né? Quem sabe até uma grande melhora. Porque eu não vou dizer que cura, porque a endometriose, essas outras enfermidades que já estão instaladas ali tem que ter um tratamento, tem que ter cirurgia, mas você pode diminuir os sintomas, você pode se sentir melhor se você trabalhar o seu emocional, né? A gente tem uma pergunta aqui. A Érica falou assim, a missionária Érica, né? Estou ficando cansada de não saber dizer não. Estou até com falta de ar. Eu não sei. Isso lembra alguém, né? Não sei Né? Então, nem sei. Oi, irmã. Érica é o nome dela? é a missionária, é. Ô, Érica, você não sabe dizer não, escreva uma plaquinha. Pronto. Escreva a plaquinha. Quando alguém vier falar, você bota na frente do seu rosto e bota não, aí embaixo bota não vou explicar, pronto. Ou então você coloca lá no status do Zap. Não. E não vou explicar. Aí, olha, Olha, tá estudando, né? a maneira de você aprender a dizer não é você pensar dessa forma. É bom para mim? É? Ok. Não é? Tô fora. Pense assim, é bom para mim? Ok. Não é? Tô fora. Você pode trocar a palavra não e dizer assim, ai, quem sabe? Eu vou pensar. Essa foi boa, viu? Foi boa, né? Eu anotei algumas coisas aqui, né? Porque foi muito bem resumido sempre as lives dela, irmãos, né? Essas lives na sexta-feira que Deus colocou em nosso coração, cuidando da mente, e a terapeuta, né? Prontamente, quando a gente fez o convite, ela veio aqui para nos ajudar e a gente tem aprendido muito com ela, né? É uma consulta gratuita, viu, irmãos? Né? Porque é muitas dicas, muitas coisas que a irmã, a Gabi aí, ela disse que está grávida, né? Que ela está conseguindo, melhorou muito com a respiração que aprendeu aqui, né? Então, ela vai dando dicas e a gente vai pegando. E aí eu anotei algumas coisas referente, ela falou aí, né? Roer unha. E ter unha desde pequena. E às vezes até sangra, né? E agora não, mas antes já aconteceu. De que quando não tem na mão, vai pro pé. O pé. Hoje não, né? Então veja que o que tem causado, né, a ansiedade. E às vezes a gente nem sabe o que é isso. Eu nem sabia. Eu achava que era normal. Nunca fiz minha unha por causa sempre Tem roendo. gente que acha que é vício, né? Ah, é um vício. E não é, gente. E eu não sabia, muita gente também, eu creio que também que rói unha também não sabia que era ansiedade. E a partir da live, a gente aprendeu o que é, né? Ainda continuo roendo, mas vou parar, em nome de Jesus. Vai sim. Aí o que ela falou aí, outra coisa, né? Ela falou sobre mioma. E aí eu tive uma experiência, é a questão do corpo, né? A nossa mente, né? Passei por um processo muito difícil, que foi na minha gravidez, um processo de falta de perdão. E aí desenvolvi um mioma, né? Que esse mioma eu sangrava muito, e ela falando aí, eu botava bolos mesmo de sangue, e foi uma fase terrível, né? E por causa desse mioma, eu criei um tratamento também de Deus, eu perdi o útero e eu liberei o perdão, né? Então eu tive que passar por esse processo, e ela falando aí, eu me lembrei, né? Que o que estava na minha mente, né, afetou meu útero. Então, é um conjunto todo, né? Mudando aí de assunto, se é referente à questão do sono, Gabi falou aí, né, que questão do sono que tá com o exercício, ela também passou na outra live para quem não tava o cravo, e eu fiz a experiência, viu? A gente E aí? coloca Pode falar.
Não, e aí você fez a experiência do cravo. Então, já que você fez, você fala para o povo saber que funciona. Experiência, eu tava insônia, sem conseguir dormir, 3 noites já que eu fiz. E aí eu disse, eu vou fazer essa experiência desse cravo, né? Porque a gente vê e deixa passar. E minha mãe, não, eu comprei um cravo aqui que ela mandou. Eu digo, mas me dá um pouquinho desse cravo aí. Minha mãe tá fazendo as coisas assim, né? Certinha. E aí eu botei o cravo, irmão, creia. 3 noites que eu dormi, eu quase passo do horário. Relaxa. Sem diazepam, olhe, sem diazepam, sem Rivotril, sem envenenar seu corpo. Tá vendo? Ah, porque o cravo, ele acalma a ansiedade, tá, gente? Relaxa de um jeito que você dorme, aquele sono gostoso, que eu não perco mais essa dica do cravo. Então, para vocês que ficam à noite para lá e para cá bolando, além do exercício também, o cravo. Então, anote aí também. Eu vou anotando aqui, Aí, né? aí quem perguntar, aí como é o cravo? A gente manda assistir, pede para assistir a live passada. Outra coisa que aconteceu, a gente vai tendo essas lives, né? E a gente vai percebendo as coisas. Eu falei essa semana com ela que meu filho passou mal, meu filho tá Aí, com. alguém perguntando, a técnica do cravo. Assista a live passada. Depois, Gabi. Aí o que acontece? Meu filho passou mal, e eu falei com ele tem problema de asma, né? E ele estava no trabalho, e aí ele disse que estava sem conseguir, tô com dor no peito, não tô conseguindo respirar direito. Como ele tem asma, eu levei ele para o hospital. E aí quando chegou lá, fez teste de Covid, fez da gripe, fez o raio-x do pulmão, porque como ele é grupo de risco, então ele já fez um check-up geral, né? Fez raio-x do pulmão, fez de sangue, fez da influenza, fez um monte de exame. E aí no final a médica, quando pegou o resultado todo, não deu nada. A única coisa que deu foi ela disse, a garganta dele tá vermelhinha, mas não era, isso é ansiedade. Então, para você ver como fez vários tipos de exame, a missionária Érica disse, eu tô assim, e não deu nada, né? Para você ver como deixa eu ver mais, viu? Aí só para comprovar que aquilo como o corpo sente realmente, aí eu me lembrei ela falando aí, depois ela falou a questão quando a gente recebe uma notícia, né? Principalmente uma notícia de morte. Então, abala tudo a estrutura, a gente recebe aquela notícia e o corpo todo, ele vai sentindo, né? Então, tudo isso, o nosso corpo vai reagindo. Imagine que a imunidade vai lá para baixo. Imagine como a gente não fica tão vulnerável, né? E a terapia ajuda tudo isso. E outra coisa que ela falou mulheres. Essa semana eu fiz também a experiência, a terapia está me ajudando. Eu não tô com vontade de fazer, eu não vou fazer. E eu disse para ela, a gente sente até culpa. É ou não é? Você que é mulher aí. A gente se sente culpada de não fazer. Então eu cheguei essa semana, eu disse, eu não vou fazer café. Quem vai fazer com os meus filhos são vocês. A partir de hoje vocês vão fazer o almoço de vocês, que eles trabalham, eu também trabalho o dia todo. Então quando vocês chegam cedo, dá tempo. E eles estão fazendo o almoço. Então assim, eu cheguei e disse, hoje eu vou descansar. Teve um dia no sábado, acho que foi no domingo, que eu cheguei e eu disse, hoje eu não vou fazer almoço para ninguém. E saí, fui para casa de minha mãe, conversei. Quando eu cheguei, eu disse, quem quiser fazer almoço, que faça, porque eu não vou fazer. E acho que até eles estranharam. Então, tem sido uma experiência, né? Muito boa, porque uma coisa que ela me disse e eu fico, e eu? Ela pergunta assim, e eu? Então, dentro do dia da gente, do dia a dia, a gente vai dizendo, a gente faz tanta coisa para os outros, e eu? O que é que eu estou fazendo para mim? Então, só para testemunho de vocês, eu estou falando muito, mas é porque, só para testemunho de vocês, né, eu acabei há poucos dias de tirar minha habilitação, né, então foi pensando em mim, tinha muito medo, pedi a Deus, Deus tirou o medo e eu consegui passar de primeira,
Foi Deus purinho naquela prova, né? Mas eu estava dizendo para meu filho mais novo, você imaginava que eu ia ter habilitação? Ele disse não, não imaginava. Você achava que eu ia, ele e minha nora, você achava que eu ia passar de primeira? Não. Então foi Deus puro. Então eu deixei os meus medos, eu tenho medo, tenho, mas eu enfrentei os meus medos, né? Então, fazendo algo para mim e penso como eu me senti bem. E tem muito mais coisas que eu deixei de lado para estar ajudando pessoas. Não é que, como ela disse, não é que vocês vão lhe chamar de egoísta, vão, né? Lhe chamar de egoísta, mas a gente se sente melhor. E já comecei também a dar não, também, difícil, viu, irmã? A missionária Érica, né? Mas já comecei também. Eu sei que não é, como eu disse a ela, é tudo compassado, né? Porque não é fácil pra gente. É você mudar caráter. E eu pregava sobre isso, que mudar caráter, você viveu a vida toda fazendo aquilo. Então, dói, mudar caráter dói. Eu nem sabia de terapia, mas eu já dizia isso, mudar caráter dói. É como você, a gente que vive no mundo, de repente a gente aceitar o Senhor e mudar de vida. Então, você que mentia já não vai mentir mais, quem roubava já não vai roubar, não é fácil, né? Mas a gente precisa enfrentar. E a terapia tem feito isso, né? Bem assim, ambientes, quando ela falou aí. Eu tenho um colega que ele só vivia no trabalho doente, era problema de garganta, e eu me lembrei agora, né? Estão me chamando de coração duro, e eu dizendo não, muito bem. E ele ficava direto, que era gripado, a imunidade lá embaixo. E aí ele saiu do trabalho, e aqui eu estou dando também um testemunho. E quando foi agora com 2 anos que ele voltou, ele disse, você lembra? Eu digo, que eu só vivia doente aqui? 2 anos que eu saí, hoje eu estou trabalhando em casa, estou trabalhando em outra empresa, e minha garganta nunca inflamou desse tempo que eu estou fora. Não inflamou, não fiquei gripado, né? Então, até ambientes também, né, que nos faz mal, e o corpo também reage situações, seja dentro de casa, seja no nosso trabalho, seja da nossa parentela, sobrecarga também, né, que essa semana eu falei com meus irmãos, digo, epa, peraí, vamos dividir as coisas, também a terapia, vamos dividir, um vai com minha mãe, outro vai, mas eu preciso da ajuda de vocês, então a gente não carrega as coisas só, então tudo isso tem me ajudado, né? Eu tenho até me surpreendido, mas tenho me esforçado e estou me sentindo melhor. Estou me sentindo, hoje se eu chegar e eu quiser fazer, eu vou fazer. Mas se eu não tiver, se eu quiser descansar, eu vou descansar. Hoje mesmo, ontem eu cheguei com vontade, eu fiz, limpei tudo, mas hoje eu disse, não, hoje eu não vou fazer nada, eu vou descansar. Então hoje à noite eu tirei, não fiz só eu fui ter uma calabresa aqui para os meninos tomar café, mas nada além disso, assim, de casa, de nada, não. Então, eu disse, hoje eu não vou fazer, né? E a gente vive numa... Eu vou falando, depois essa terra vai completando aí, viu? E ela falou uma coisa interessante, que tem pessoas que acham realmente que não precisa de ajuda. Eu sou uma dessas pessoas. Que eu nunca achei que eu precisasse fazer terapia. Eu achei que quem precisava fazer terapia eram pessoas que tinham problema, vou dizer, de cabeça. Olha, e não é só eu, não. Até a gente se enxergar realmente. Eu comecei a me enxergar a partir dessa live que ela começou a fazer aqui. Eu disse, peraí, né? E aí eu fui, tanto que hoje eu faço terapia, minha mãe faz, tem um irmão mais velho que faz. Eu levei meu filho, levei minha nora, tá fazendo uma geração, né? E eu levei, foi tão interessante que ela sabe que eu levei meu filho e minha nora. Minha nora disse, eu vou, porque minha sogra tá mandando, mas só vou dessa vez. E quando ela entrou, e quando ela saiu totalmente diferente. Ela, meu Deus, eu não sabia que é assim. Eu quero voltar. Meu filho também foi aos empurrão, meu filho de 16 anos. E quando ele saiu, ele disse, eu chorei sem querer.
porque era algo que estava preso dentro de mim, as lágrimas começou. E ele dizendo que tentava sair, ela entra na mente, ele é tão interessante, ele entra na pessoa. Eu dizia, peraí, não vou deixar não. De repente eu já estava. Quando eu entrei em assunto, que a lágrima fazia tic-tic mesmo sem eu querer, e eu enxugando sem querer chorar, mas é um choro que estava guardado. Que nem ele sabia, né? Então, eu já estou terminando, viu? Para você ver, ela disse, saia, vai olhar a vida das pessoas, não falar. E você vê que a vida da gente é tão corrida que eu mesmo não tenho ainda, mas eu creio que eu vou ter nem essa paciência de ter pessoas que vai, eu vou sentar aqui para olhar, olha como a lua tá bonita, olha como o mar está bonito, vou ver o pôr do sol. Uma vez o meu patrão disse, olha, nós vamos para uma confraternização e de lá a gente vai ver o pôr do sol, né? É tão bonito que besteira desse povo. E eu tenho uma paciência de estar sentada para ver pôr do sol nenhum, porque eu sou tão agitada, minha vida é tão agitada que esse negócio muito paradinho. Irmão, isso prejudica da gente ser assim. Até na hora da gente orar, que muitas vezes a gente não tem paciência de ficar ajoelhado ali, de ler, até ler. Eu fazia, hoje eu consigo melhor, mas eu fazia tipo uma leitura como se fosse dinâmica. Eu disse que eu não tinha paciência de ler, entendeu? Então, é coisas que têm me ajudado. Isso é um testemunho aqui, né, de tudo que a terapia, eu só fiz 4, se não me engano, 4 sessões, mas eu já estou vendo o resultado. Então, eu aconselho, e por isso que eu percebendo essa importância, né, que a gente trouxe ela para aqui, é uma live, na semana a gente traz uma live, né, voltada para a palavra, e na sexta Deus tocou no coração dessa live, de cuidando da mente, porque a gente sabe que as pessoas precisam disso. E vocês que estão aqui, que vocês têm aprendido, têm testemunhado aí, como Gabi mesmo, né, que disse que eu estou aprendendo, aprendi com vocês. Então, é de suma importância. Então, eu só tenho a agradecer, primeiramente a Deus, né, depois a ela e a vocês também, por estar aqui também junto comigo, aprendendo, né. E eu já vou me calar e vou deixar ela falar, porque eu já falei demais. Então, gente, olha só, tudo isso aí que a irmã Edilene falou, também tem a questão, sabe de quê? Eu achei interessante, e eu amo quando o paciente, ele segue as dicas que eu vou dando dentro da sala terapêutica, porque não é só dentro da sala terapêutica, eu também ajudo o paciente, ele lá no ambiente dele, no dia a dia dele, né? Vou trazendo dicas, ajudando em algumas coisas. E aí, um paciente chegou para mim no sábado e falou assim, olhem, eu tive um problema sério de ansiedade, um pico de ansiedade muito grande. Então, eu comecei a chorar muito. Chorei muito mesmo. Então, quando foi depois, eu parei e pensei. Fui chamar meus amigos, o pessoal que eu conheço, para ir em um show comigo. E ninguém quis ir, ninguém pôde ir. Então, me lembrei do que a senhora falou. Vá só, mas vá. Faça só, mas faça. Não fique alimentando, né, a tristeza. Então, o que foi que eu fiz? Fui sozinha para o show. Cheguei lá no show, não tinha ninguém para conversar. Eu dancei com uma pessoa estranha, dancei com outra, tomei um refrigerante. Aí, quando eu pensei em ir embora, o meu cantor preferido entrou. Fui lá de novo, fiquei lá, dancei com outra pessoa, sem saber dançar, dancei assim mesmo, porque ele lembrava do que eu disse para ele. E depois, no outro dia no trabalho, foi maravilhoso, porque eu olhei assim, cheguei numa padaria e disse assim, eu queria tanto comprar esse bolo, mas eu não vou comprar não, porque eu só tenho tanto, e esse tanto é para isso, é para aquilo. Aí o que foi que eu fiz? Eu me permiti, eu fui lá e comprei mesmo o bolo, dane-se o dinheiro, comprei o bolo, dividi com minhas amigas, conversamos. Então, aquele dia, para mim, de choro, eu tive uma semana maravilhosa, porque eu me permiti. O que acontece? Às vezes a gente não se permite, tá? A gente fica sob vigilância constante. E o que é que a gente tem que fazer? Eu posso fazer isso aqui? Posso. Então eu vou fazer. Mais, tire o mais, eu vou fazer. Vai ser bom para mim?
Depende de cada pessoa. Tem pessoa que é evangélico, não vai para um show lá fora, mas vai fazer alguma coisa, como a irmã disse, foi convidada para ver o pôr do sol e não foi ver. Às vezes eu sento aqui fora e fico olhando o céu. Eu levanto cedo, abro as janelas e a porta, só para ficar olhando o céu azul daqui do meu sofá é de frente. E eu não tiro essa paisagem, essa visão daqui, de por nada. De madrugada, eu cansei de levantar, abri minha janela, senti o cheiro do mato, senti aquela brisa, aquele orvalho da madrugada. Então, se permita, porque às vezes a gente perde cada coisa gostosa, cada coisa boa, porque está ali só focada em coisas que só vão acarretar mais estresse, mais ansiedade. Eu quero comprar aquilo ali, eu vou comprar, mas eu só tenho esse dinheiro, vá comprar. Não quer comprar? Não quer comer? Vá. Então, é isso aí, é você se permitir sair da rotina, quebrar conceitos, quebrar crenças limitantes, pensar em você. Você é a sua morada, você é a sua casa, você é seu lar. Então, eu vou fazer o que por mim, pelo meu lar, pela minha morada? É isso aí, entendeu, gente? O ser humano está adoecendo porque estão esquecendo pequenas coisas. Olhar a estrela à noite, olhar um sol pela manhã, olhar o pôr do sol, sentir o cheiro da brisa, sentar numa praia tardinha, ficar só ali ouvindo o barulhinho do vento, da onda. Fica muito trabalho, casa, paga a conta e aquela coisa toda, e o tempo passa e aí. Você só adoeceu. E a preocupação, muitas vezes, com a opinião também das pessoas. Porque, às vezes, você vai para uma festa, tá todo mundo ali, uma festa, pode ser evangélico, tá ali um momento, e os irmãos começam a pular, e você, vixe, não vou pular não, porque o que é que vão falar? E aí você perde a oportunidade, porque se preocupa também muito com a opinião dos outros. Olha, hoje lá no centro, eu estava atendendo, aí minha filha mandou um vídeo para mim, de um rapaz lá no calçadão dançando Michael Jackson. Aí eu assistindo o vídeo e dançando aqui e atendendo. E eu disse à minha filha, se eu tivesse aí, eu ia entrar no meio também e ficar dançando. Aí minha filha disse, eu ia filmar e ia postar para virar meme. Eu digo, eu não tô nem aí. Tá entendendo, gente? Problema. A opinião é da pessoa. Não quer dizer que você é ou deixa de ser o que a ideia que a pessoa tem sobre você. É a opinião dela, problema. Não quer dizer que você é, entendeu? Você tem que pensar em você. Para acabar aqui a minha fala, eu tenho um paciente que a mulher dele e os filhos começaram a dizer, essa terapeuta está botando alguma coisa na sua cabeça. Ela está fazendo alguma coisa, ela está enchendo a sua cabeça, porque você se tornou uma pessoa ruim, uma pessoa egoísta. Ele olhou e disse assim, olhou para a esposa e para os filhos e disse, faça terapia também, porque eu não sou ruim e egoísta, eu deixei de ser besta. Entendeu, gente? Eita, que essa. Irmãos, olha, foi tão gostoso o tema. Cada sexta-feira, né? Tem sido cada tema melhor que o outro. Quem assistiu pela primeira vez, tem várias lives. Depois do cartaz dela, na live a gente deixa salva, a próxima já é a live. Então, tem doenças psicossomáticas, tem de ansiedade, tem de depressão, gente, tem uma lá de biologia do sono, porque tem uns que impactam muita gente. A biologia do sono foi tremendo, né? Muita gente também interagiu, assim como essa também do útero, né? Mas a biologia do sono, tem muita coisa lá nas lives. Então, aproveita, né? E já... É tão bom que chega a passar rápido. É verdade, Gabi, muito bom, né? Então, assim, é uma consulta grátis aí para vocês, é uma ajuda, né? Vinda quentinha do céu, né, para vocês. Então, eu só tenho a agradecer a cada um que ficou até agora. Eu quero dizer que quem mora em Sergipe, ela ainda nos ajuda atendendo aqui na Associação de Moradores aqui do Pai André, a um precinho social, um precinho promocional. Então, se você mora em Sergipe, aí eu quero, né,
fazer a terapia com ela, eu faço. Então fala comigo e a gente já agenda. Próximo sábado ela estará aqui na Associação de Moradores. E eu moro longe e eu quero fazer a terapia, né, online. Então, ela também faz, viu? A terapia online, só é falar e com ela ou comigo, a gente direciona aí e ela faz a terapia. Eu garanto, façam. Eu vou fazer uma primeira vez, que nem meu filho, eu vou e minha nora. Eu vou fazer a primeira vez para ver. Se for bom, eu vou continuar. Eu garanto que vocês, assim que terminar, vocês vão dizer, meu Deus, como eu precisava. Meu Deus, como está sendo bom, né? As orientações. Até de como é o nome, de alimentação, meu Deus, é tremendo, é tremendo. Então, para vocês que vieram, que estão pela primeira vez aí, né, siga o nosso Instagram, nós estamos segunda, quarta e sexta. Na segunda e quarta nós temos campanha e na sexta, cada sexta é um tema diferente, né, cuidando da nossa mente, porque uma mente sã, o corpo também, como a gente aprendeu agora, também sexta-feira tem outro tema melhor ainda, cada tema é melhor ainda. Então, que Deus abençoe a cada um, dê um final de semana abençoado, irmãos. Irmãos, compartilhe a live. Talvez tenha alguém que está precisando ouvir isso. Sempre tem alguém, porque tem alguém que está passando por um problema. Eu lembrei. Tem um irmão que está com ansiedade, vou mandar para ele. Tem um irmão que está com doenças psicossomáticas. Tem um irmão que não está conseguindo dormir, vou mandar da biologia do sono. Então vai compartilhando. A missionária Érica também faz live, né? Também quiser convidar aí, veja aí. Ela faz live, a live é abençoada. A missionária Érica, né? Gabi e Erlon também. Eu já vi que fazem live também, já participei de live com eles, né? Então, Deus abençoe a cada um. Vamos estar orando, né? Agradeço a Lerilene, nome da nossa terapeuta, agradeço a vocês. Vamos estar orando, encerrando a nossa live, em nome de Jesus. Cravo, viu? Lembrando, viu? O Gabi perguntou aí, como é o cravo? Lembrando, tá na live, né? Tá na live passada. Gente, tem uma frase em latim que diz assim: mens sana in corpore sano. Ou seja, mente sã, o corpo são. Certo? Amém. Missionária Érica, também deixei meu telefone aí. Nunca mais assisti a live por causa de tempo, né? Às vezes eu estou no trabalho, na hora de almoço, e ela está fazendo live poderosa. Grande mulher de Deus, usada pelo Senhor. Deus já usou. Eu estava no almoço, ela estava fazendo live, aí eu entrei. E Deus usou ela tremendamente para mim. A irmã da Unidos na mesma fé, Deus manda ela dizer, e aí começou a desenrolar o rolo aí e me entregou. Foi bênção do céu. Vamos estar orando, né? Deus abençoe, cheio no coração para todos. Soberano e eterno Deus, papai amado, querido. Pai, a palavra nessa noite é gratidão, meu Pai. Gratidão por todo ensinamento. Gratidão por todo o cuidado, meu Senhor, porque o Senhor trouxe a tua filha aqui para nos ajudar, meu Pai. Porque o Senhor sabe que cada um que entra nessa live, meu Senhor, está precisando. Espírito Santo de Deus, vai blindando a nossa mente, meu Senhor. Meu Pai, vai nos ajudando a tirar toda a ansiedade, toda a depressão. Meu Pai, em nome de Jesus, vai acalmando o nosso coração. Vai nos dando uma noite tranquila de sono. Derrama um bênção, meu Pai, sobrenatural sobre a nossa vida, meu Senhor. Nos dá um final de semana de paz, mas a paz que só o Senhor pode dar. Ô, meu Pai, cuida do nosso lar, do lado de cada um que está aqui, meu Senhor. Pai, eu não sei do que teus filhos precisam, meu Senhor, mas o Senhor sabe. Então, meu Pai, em nome de Jesus, vai entrando em cada área, na área espiritual, na área financeira, na área da saúde, meu Senhor da glória, na área familiar, meu Senhor. Meu Pai, vai fazendo aquilo que eu não posso fazer, meu Senhor.
nos guarda, nos cobre com teu sangue, que a tua mão, meu Pai, esteja estendida, meu Pai, sobre as nossas vidas, trazendo, alargando, meu Senhor, a tenda, meu Senhor, abrindo portas, meu Pai, portas que estão fechadas, meu Deus, mas que teus filhos precisam, meu Senhor da glória, porta física, porta espiritual, meu Senhor, nos ajuda a te buscar em espírito e em verdade, meu Pai. É isso que eu te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cheiro no coração a todos e a paz do Senhor. Lá vai ficar salva, viu? Assistam de novo, em nome de Jesus.